Daniel capítulo 3, vamos ler de 1 a 12. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De sorte que ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e as teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Nós vamos pensar neste momento sobre a fidelidade diante da morte. Ser fiel é mais importante do que a vida. Pai, nós estamos diante do teu trono de glória e de graça, diante da tua palavra, e nós pedimos em nome de Jesus, ministra os nossos corações, dá luz às nossas mentes, ao nosso entendimento e ao nosso coração, através do teu Espírito Santo, é que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Fidelidade diante da morte. É interessante, até quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava olhando ali uma estátua que nós temos aqui em frente, a estátua do pescador. Ela tem em torno de 6 metros de altura, e tem em torno de 1,20 m de largura. Agora, Nabucodonosor, ele constrói uma estátua que ela tem 60 côvados, um côvado é de 45 a 50 centímetros, então aqui 30 metros de altura por 3 de largura, né? Então eu estava pensando, 30 metros é muito alto, é 10 vezes a altura dessa estátua que nós temos ali, que já é alta, ela dá quase 3 altura minha, né? Ou mais, dá mais de 3 altura. Então pensem comigo, o homem fazer uma estátua de 60 côvados ou 30 metros. Por que ele fez isso? É interessante que no capítulo 2 que nós estudamos no domingo passado, nós vimos que ele teve aquele sonho da estátua e só a cabeça era de ouro. E aí Daniel vem e faz a revelação, e neste momento eu acho que o poder subiu na cabeça dele, né? E ele ficou, e quando Daniel faz a revelação do sonho, ele diz assim: você é a cabeça de ouro. Mas ele não se contentou em ser cabeça de ouro, ele queria ser a estátua inteira de ouro, né? Ao invés de ele reconhecer que a revelação do sonho disse
que uma pedra seria cortada e sem a ajuda de mãos, e ia ser jogada no pé da estátua, que era de barro e de bronze, ia despedaçar toda a estátua. Ao invés dele reconhecer que essa pedra era o reino de Deus que seria implantado, e que ele devia ser submisso ao reino de Deus, ele só reconheceu: o seu Deus é o Deus que revela os sonhos, mas ele não se prostrou diante de Deus, ele não reconheceu a soberania de Deus. Aliás, o poder lhe sobe na cabeça, e ele quer se tornar aquele que destruiu a estátua, ou seja, ele passa a ter uma síndrome de Deus, ele quer ser adorado, por isso ele faz essa estátua. E no versículo 2, lá no final, diz assim: e ele convocou todo mundo para consagrar. Teve até consagração da estátua. Lembra alguma coisa essa história de consagração de uma estátua? Então nós precisamos entender, queridos, que ele perdeu a linha religiosa e ele se tornou então um ególatra. Não é nem idólatra, ele fez uma estátua de si mesmo, então ele se tornou um ególatra, uma religião egocentrada, né? Ele buscou adoração para si mesmo. Então aí ele determina a lei: vocês, todos os povos. Quando ele chama todos os líderes regionais, ele está convocando realmente todos os povos da sua época, porque ele era o comandante em chefe. Por isso que quando Daniel dá a revelação dos sonhos, ele não diz que a Babilônia era a cabeça de ouro, ele diz assim: você é a cabeça de ouro, porque de verdade Deus o tinha colocado como líder de todas as nações. Deus o tinha colocado, conforme está escrito lá no capítulo 2, como rei de reis. Então ele se achou, né? E aí ele, pela sede do poder, ele se tornou um homem cego e louco, embriagado pelo poder, de tal maneira que ele não apenas queria adoração para si mesmo, mas ele declarou uma punição para aqueles que não adorassem: vai morrer. E tem outra: vai morrer queimado. Então a gente percebe que isso aí, essa história de Nabucodonosor, se repete na história universal. Quando as pessoas são aficionadas por uma religião que leva as pessoas a serem obrigadas a fazer certas coisas, a gente tem alguns exemplos históricos de pessoas que teve suicídio generalizado por conta de líderes tiranos. Então nós percebemos que essa história não ficou ali na vida de Nabucodonosor, mas ela vem durante a história da humanidade. Então nós percebemos aqui nos primeiros versículos de 1 a 7, nós percebemos aqui que os servos de Deus são confrontados agora com aquele que tinha promovido, né? Eles foram chamados, por quê? Porque essa religião totalitária, essa religião que quer obrigar as pessoas a ter uma certa atitude e adorar. E é interessante a gente lembrar que Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus, ele falava assim: se quiser vir após mim, vem e segue-me. Jesus nunca impôs os seus ensinamentos, ele expôs, ele explicava, e ele não convencia pelas palavras, mas pela vida, pelo amor que ele tinha para com as pessoas. Então nós percebemos aqui uma loucura da parte do rei, uma atitude considerada insana, se nós fôssemos analisar hoje. E aí vem a acusação. É interessante que diz aqui: no mesmo instante chegaram os astrólogos. Lembrem dos astrólogos da semana passada? Eles foram condenados, porque Nabucodonosor falou: vocês não conseguiram revelar meu sonho, vai morrer todo mundo. Chamaram Daniel e seus amigos para morrer. Vem aqui, vocês vão morrer. Morrer? Como assim? Não, Nabucodonosor determinou a morte de todos os sábios, porque nós não conseguimos interpretar o sonho. Dá um tempo aí para mim. Daniel vai lá e interpreta o sonho. Aliás, ele chega, convoca os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fala assim: vamos orar para Deus nos dar, pedir misericórdia. Aí Deus revela o sonho. Os
esses homens que hoje estão acusando esses judeus, eles foram libertos por eles, pela intercessão deles. Só que a inveja é algo tão terrível que faz com que as pessoas tenham memória curta. Eles já se esqueceram que lá no Daniel capítulo 2, versículo 5, eles foram libertos por causa da oração desses homens. E eles se esqueceram que eles estavam com pena de morte e eles agora são ingratos. E além de serem ingratos, eles fazem uma moral com o rei: ó rei, vive eternamente, você fez um decreto e etc. E daí fala assim: há alguns homens judeus, versículo 12, que o Senhor mesmo constituiu como do negócio da Babilônia, como chefe, como líder aqui, e eles não fizeram caso de ti, e nem adoraram a tua imagem. Então, eles vêm agora para destruir os três. Por quê? Porque nós sabemos que lá, quando houve a revelação dos sonhos, Daniel foi levado como chefe dos chefes, então ele nem estava aqui nessa adoração. Não sei onde que ele estava nesse momento, também não sou obrigado a saber tudo, né? Mas ele não estava aqui, só estavam os três amigos dele. Só que daí, nesse momento, o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão ali, e esses mesmos que foram liberados por causa da intercessão, agora com certeza estão querendo os lugares deles, porque o próprio rei os promoveu naquela época. O Daniel falou assim: olha, é o seguinte, já que o senhor me colocou como chefe governador geral e amplo, coloca os meus amigos aí nos negócios da Babilônia. Beleza, Daniel, colocou. E aí, aquilo deve ter gerado uma inveja tremenda nos sábios, que não foram mortos por causa da intercessão deles. Mas a inveja, ela deixa a pessoa cega. A inveja faz com que a pessoa tenha atitude rebelde, atitude insana muitas vezes. Então foi isso que aconteceu com esses homens. Eles queriam a destruição dos concorrentes, porque na realidade eles queriam esses lugares, né? Então a gente percebe essa questão aqui desses homens que estavam ali na direção, né? Os sábios da Babilônia se voltam agora contra aqueles que os defenderam, né? Agora, nós percebemos também um outro aspecto. Para aqueles que são fiéis, né? A fidelidade é inegociável. Chega ali e o rei fala assim: agora é o seguinte, nós vamos tocar a música lá, e dá toda a lista de novo. Dá a impressão que Daniel, quando escreve aqui, está zombando do rei, né? Porque aqui ele fala 4 vezes da lista dos instrumentos. Vai tocar, faz a lista aqui, e depois fala assim, aí ó, e depois que toca isso, ainda obrigava os 3 a se prostrarem. Mas eles não se prostraram. Por quê? Porque a fidelidade a Deus está acima da vida. O problema é que muitas vezes hoje as pessoas não entendem isso, que a fidelidade a Deus é mais importante do que a vida. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos ser fiéis totalmente a Deus. A inveja detona, a inveja. Aliás, nós temos um exemplo: Lúcifer, ele foi expulso do céu exatamente porque ele é invejoso. E a inveja faz a pessoa ficar cega. Ele era o melhor de todos, o mais bonito, etc. E ele queria o que ele não podia. Ele queria ser Deus. Então a inveja deixa a pessoa cega, né? Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Deus falou assim para Caim: olha, se você atentar, você pode ser recebido, né? E Deus recebeu então a oferta. Deus recebeu a vida e a oferta de Abel. Eu sempre digo isso, porque a vida está ligada à oferta. Se existe fidelidade na vida, existe fidelidade na oferta. E aí então, quando o Abel entrega, o Caim vem e traz dos frutos da terra. Não era uma oferta não aceita. Na realidade, se você estudar o Antigo Testamento, ou se você frequentar a escola dominical, você percebe que aquelas ofertas realmente eram válidas. Oferta dos frutos da terra era oferta de gratidão. Só que o problema do Caim é que ele não trouxe as primícias, ele trouxe qualquer coisa.
E ele não trouxe apenas a vida condicionada à oferta, ele trouxe a oferta para uma questão de, já que meu irmão levou, também vou levar. Não foi aquela coisa consagrada a Deus. Por isso que a inveja fez com que Caim tirasse a vida. E a gente percebe na Bíblia vários exemplos, e na história vários exemplos de pessoas que por causa da inveja acabaram faltando com a fidelidade a Deus, né? Então nós entendemos que esses 3 jovens agora aqui, eles estão dispostos a morrer, mas não a se dobrar diante de outro Deus. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus pode nos levar à fornalha, como levou esses 3, pode nos levar à cova dos leões, como levou Daniel, pode levar-nos à prisão, como levou alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos de Jesus. Muitas vezes nós podemos ser rejeitados na sociedade por causa da nossa fidelidade, mas a fidelidade precisa estar acima de tudo. Percebemos então aqui a firmeza desses jovens. No versículo 16 diz assim: responderam então Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Que negócio é esse? Quando Nabucodonosor diz assim: será que vai ter um Deus que vai livrar você da fornalha? Então ele diz assim, aqui no versículo 15, ele diz assim: e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E aí os 3 jovens dizem assim: nós não precisamos responder para o Senhor essa pergunta. Muitas vezes, queridos, nós estamos nos constituindo advogado de Deus. A gente briga com as pessoas, a gente acaba com amizade por causa de querer defender a Deus. Eles não defenderam a Deus, eles não ficaram argumentando com Nabucodonosor: não, Deus pode livrar, porque Deus é um Deus poderoso. Não, nada disso. Eles simplesmente obedeceram. Vale a pena obedecer. Eles foram fiéis quando foram promovidos e são fiéis quando são tentados. Nós não podemos acreditar que nós temos que ser fiéis a Deus apenas na bonança. Nós precisamos ser fiéis também nos momentos mais difíceis da nossa vida, demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor e buscar ao Senhor com fé. Então nós entendemos que esses jovens, eles não responderam dessa maneira. Aliás, ele diz assim: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha do fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, o que significa se não? Eles estão dizendo assim: se Deus não quiser livrar, nós vamos para o fogo. Ele diz assim: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Então eles estão dizendo assim: se Deus quiser, Ele pode. É interessante que a gente não vê isso hoje. A gente vê as pessoas dando ordem para Deus. Eles não deram ordem para Deus. Eles não disseram assim: está amarrado esse fogo, está amarrado o rei, eu rejeito isso em nome de Deus, eu sou servo do Senhor, sou servo do Altíssimo, ninguém vai pôr a mão em mim, eu não aceito isso, eu repreendo. Nada disso. Eu determino que Deus vai apagar a fogueira. Não, Deus não apagou nada. E tem muita gente que com esse discurso acaba sendo queimado pela fogueira do mundo, pela fogueira do pecado, porque está se voltando contra Deus. É como o sapo que é colocado na panela. Você coloca o sapo ali, ou a rã, você escolhe lá, mas não vai fazer não, que dá dó. Aí você acende o fogo, e o que acontece com o sapo? O organismo dele vai sendo adaptado à água. A água vai esquentando e ele não pula da panela. Se você colocar na água quente, ele pula imediato. Se você colocar na água fria e acender o fogo, ele fica lá assim: oh, mas tá ficando bom. Principalmente numa época de frio como hoje, né? Você é cozido lá sem perceber. A gente quase se cozinha debaixo do chuveiro. O cabelo chega a cair por tanta água quente. O que acontece? O sapo, ele vai sendo cozido com a água. Tem muita gente, tem muito crente que está sendo cozido com o mundo,
porque ele vai aceitando as coisas, vai aceitando, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, e onde está a nossa fidelidade ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos colocou aqui, aquele que sustenta a nossa vida, aquele que dá vida e saúde, aquele que dá um teto, aquele que tem suprido cada uma das nossas necessidades? Onde está a nossa fidelidade a Ele? Foi pelo ralo, porque nós deixamos de confiar, porque nós estamos sendo cozidos com o mundo. E hoje, além disso, além da determinação, eu determino, eu repreendo, está amarrado, etc. Amarrado foram os 3 para colocarem no fogo. As pessoas às vezes seguem um jargão que é assim: quanto mais você contribuir, mais Deus vai te abençoar. É mentira. Deus quer fidelidade, Deus não quer quantidade. Deus quer fidelidade. Mas as pessoas têm incentivado as pessoas a doarem até o que não tem. Eu sei de casos que a pessoa, o líder religioso orientou, falou assim, ele falou assim: eu estou aqui há 3 anos, vocês falaram que eu ia trocar de carro, eu estou há 3 anos e não recebi nenhuma bênção financeira. Aí você fez alguma oferta de promessa, alguma campanha e tal? Ele falou assim: não, eu recebo salário. Faz uma oferta de 5 mil reais que Deus vai te honrar. Falei: mas eu não tenho como. Para que existe banco? Para que existe financeira? Vai lá, pega um dinheiro emprestado e traz para a igreja. Olha que orientação mais... A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso jamais. Mas algumas pessoas descambam, negociam com Deus a questão da fidelidade. Isso não é fidelidade, isso é barganha, isso é negócio. E Deus não quer fazer negócio com Deus, Deus não quer fazer negócio conosco. Deus quer provar a nossa fidelidade. E é interessante que esses jovens, eles dizem assim: se Deus quiser, Ele faz, se não quiser, nós vamos morrer, mas não vamos negar a Deus, nós vamos continuar fiéis. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Nabucodonosor dá essa ordem, ele fala assim: os melhores aqui da guarda, vai lá e joga esses 3. Sabe o que aconteceu? Quem jogou foi que morreu. A inveja pode matar os nossos amigos, a inveja pode matar os nossos relacionamentos. Nabucodonosor perdeu os melhores quando foi sacrificar aqueles que eram fiéis a Deus. Os melhores colegas ele perdeu. Então a inveja pode matar a nossa amizade muitas vezes, os nossos relacionamentos. E ele, cheio de fúria, cheio de terror e loucura mesmo, ele desafia Deus e desafia os homens. Agora é interessante que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego do fogo, mas como diz lá Isaías 43, versículo 3, que diz assim: quando passares pelo fogo eu estarei contigo, quando passares pelas águas ela não te afogará, não submergirá, porque eu sou o seu Deus. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe o que aconteceu? Aquilo que Nabucodonosor preparou para detonar os servos de Deus, Deus usou para libertá-los. Porque Nabucodonosor, na fúria, na sua situação, o que ele fez? Ele amarrou. Mas olha que insanidade! Já ia queimar mesmo, e aí mesmo assim amarrou os 3, jogou lá dentro, e Nabucodonosor olha os caras andando, falou: mas estava amarrado, como é que estão andando? O fogo queimou as amarras, o fogo queimou aquilo que atrapalhava, o fogo vai queimar aquilo que precisa ser queimado na sua vida, mas a sua vida vai ser mantida intacta, porque o nosso Deus é fiel. E aí o fogo queimou as amarras e Deus livrou da fornalha. E é engraçado quando Nabucodonosor chega, e aí você não entende direito, fala assim: os caras jogaram de cima para baixo, e Nabucodonosor olha, sabe por quê? Porque a fornalha era assim, e tinha a entrada por cima. Quando o fogo estava muito alto, ele jogava era de cima mesmo, para descer queimando, mas tinha uma entrada lateral, que eles abriam para pôr ali a madeira. E quando Nabucodonosor olhou, ele abriu aquela porta e viu eles caminhando dentro das brasas. Olha que coisa! E Nabucodonosor chama os caras e fala assim: eu não sei contar, quantos mesmo que nós jogamos lá? Não foi 3? Foi? Mas parece que eu estou vendo 4, e tem um filho de Deus junto ali.
aleluia, Deus estava caminhando com eles. E nós percebemos então, queridos, que Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Ele não livra da aflição, mas na aflição. Quando nós estamos passando pela necessidade, Deus vai conosco. Deus usa um instrumento de morte para libertação. Deus usa aquilo que as pessoas fazem para nos prejudicar, Deus usa para nos abençoar. Nós precisamos entender isso, queridos, na nossa vida. E outra coisa que nós vemos, coisa linda, quando todos os recursos da terra acabam, o quarto homem interfere. Aqui não tinha mais onde recorrer. Eles já tinham orado, eles já tinham confiado, eles já tinham confessado, eles já tinham dito que confiavam no Senhor, que eles eram fiéis até a morte, que se Deus quisesse podia matar, que eles não iam negar. E ali nós percebemos no livramento 3 coisas: presença de Deus, preservação de vida e promoção. Os caras saem e são promovidos de novo. Se eu estivesse no lugar desses 3 lá, quando ele falou, Nabucodonosor falou assim, vem aqui, eu ia falar assim, vem você aqui, seu Deus não é o bom, vem aqui, entra aqui, dá um rolê conosco, tá bom aqui, tá bem quentinho. E ele chama aqueles que ele condenou à morte, ele chama e promove. O que é isso, queridos? Nós, quando somos fiéis a Deus, no final Deus nos honra. Não importa como começa, o importante é como termina. Tem muita gente que começa bem, mas desvia e depois descamba. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos pela fornalha de problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de que o pastor não cumprimentou, o pastor não falou, o pastor não viu. Outro dia uma pessoa falou assim, pastor, eu passei lá na rua, você nem falou nada comigo, você não me viu? Eu falei, não vi mesmo, se eu tivesse visto eu tinha cumprimentado. E às vezes a gente olha e vê a parede e não vê a pessoa. Não sei se acontece só comigo isso. Às vezes você está meio intertido olhando um negócio, você está lendo e a pessoa passa assim, você estava olhando para mim e não me viu? Eu falei, exatamente, não vi. Se eu tivesse visto eu tinha cumprimentado. Então é interessante, queridos, muitas vezes as pessoas fazem de pequenos problemas uma fornalha. E muitas vezes, quando nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos lembrar daquela promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que você esteja passando, Deus está com você. Deus honra a sua vida. Deus realmente vai cuidar de você. E no final do capítulo, existe uma coisa interessante, do versículo 26 em diante. Nós percebemos aqui uma coisa que foi a finalização de tudo isso. Então Nabucodonosor chegou à porta da fornalha, chamou os 3 para fora, e depois ele fez uma lei, no versículo 28, então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, os livrou dos seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitos monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei se prostrou. O rei fez prostrar a Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Olha só que interessante, mesmo aqui, ele não reconhece que esse Deus é o seu Deus. Ele diz assim, vocês não podem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Novamente eu volto a dizer, ele conhece o poder de Deus, mas não aceita na sua vida. Tem muita gente que, não, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, mas o que você tem feito com isso na sua vida? Você tem sido fiel a esse Deus? Muitos homens passaram pela fornalha por serem fiéis. Muitos homens passaram por situações terríveis. Nós temos exemplo, José do Egito.
foi preso, ele foi fiel em todas as etapas, foi fiel no poço, foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na cadeia, e depois ele chegou no trono. Nós temos muitos exemplos bíblicos, então nós precisamos entender, queridos, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o quarto homem da fornalha está conosco, porque essa é a promessa do Senhor. Então que nós possamos fazer com que em nossas vidas Deus seja verdadeiramente o nosso Deus, e Jesus Cristo seja não apenas o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas e o nosso Salvador. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar ao nosso Deus, agradecendo pela sua palavra nessa noite.